Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudionor Risse, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Processo número 2834/2007, projeto de lei número 93/2007. Decorrido o prazo regimental para que os vereadores e as comissões permanentes encaminhassem emendas a esta comissão sobre a presente peça orçamentária do município para o exercício financeiro de 2008 e realizada a audiência pública no dia 17 de outubro de 2007, quando dúvidas técnicas, formais e legais foram abordadas. Como bem explica a mensagem do senhor chefe do Executivo, no encaminhamento da matéria a este Legislativo, na elaboração da presente proposta orçamentária, procurou-se a estrita observância das normas constitucionais e da legislação pertinente em vigor, com especial destaque para a Lei Federal número 4.320, de 1964, e a Lei Complementar número 101, do ano 2000, isto é, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Estatuto da Cidade, Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como instruções e portarias reguladoras. Em sua formalidade, esta peça orçamentária diferencia-se do orçamento vigente em razão de modificações introduzidas pelas portarias número 688 de 2005, número 860 de 2005, número 338 de 2006 e número 340 de 2007, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, alterando a classificação orçamentária da receita e da despesa integrantes da peça orçamentária. O presente orçamento estima a receita bruta em R$ 219.418.158 e deste valor há uma dedução de R$ 10.870.158. Apresenta-se com o total da receita líquida de R$ 208.628.000, cujo valor fixa a despesa para o exercício financeiro de 2008. Está acoplado também a emenda supressiva ao artigo 5º do presente. Por favor, então, vereador Claudionor, conclui. Agora, o quadro discriminativo desse valor total que mencionamos. Nos seguintes órgãos: para a Câmara Municipal de Barretos, R$ 5.092.000. Para o gabinete do prefeito, R$ 1.601.500. A Secretaria de Planejamento Territorial, R$ 1.568.000. Para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, R$ 1.842.000. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, R$ 752.500. Para a Secretaria Municipal de Administração, R$ 6.464.000. Para a Secretaria Municipal de Finanças, R$ 13.514.000. Para a Secretaria Municipal de Suprimentos, R$ 2.722.000. Para a Secretaria Municipal de Esportes, R$ 3.969.500. Para a Secretaria Municipal de Turismo, R$ 645.000. Para a Secretaria Municipal de Educação, R$ 36.635.500. Para a Secretaria Municipal da Cultura, R$ 1.274.000. Para a Secretaria Municipal de Saúde, R$ 34.125.000. Para obras e serviços urbanos, R$ 17.257.000. Para assistência social, R$ 8.840.000. Para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura, R$ 765.000. Para Trânsito e Transportes Urbanos, R$ 3.857.500.
Para a administração direta, portanto, o total disso tudo, que é R$ 140.924.500. Depois, no segundo quadro, continuando, o Instituto de Previdência do município de Barretos, R$ 25.728.000. Para o Serviço Autônomo da Estação de Rodoviária de Barretos, R$ 499.500. Para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos, R$ 16.741.000. Para a Fundação Educacional de Barretos, R$ 24.635.000. Portanto, com um subtotal da administração indireta no valor de R$ 67.703.500, que somado aquele valor anterior da administração direta, perface R$ 208.628.000. A receita constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços e outras receitas correntes, e, através de transferências correntes, oriundas de nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências na forma da legislação vigente. O artigo 3º do projeto especifica a arrecadação da receita abrangendo a administração direta e indireta. Os quadros constantes do artigo 4º, folhas 04 de 2006, as folhas 04 a 06, detalham o desdobramento da despesa por órgãos, por funções, por categoria econômica e por grupos de natureza da despesa. O artigo 5º do projeto em tela dispõe sobre a autorização prévia ao Poder Executivo para abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% da despesa total do orçamento. Dentro do prazo regimental, os vereadores Dr. José Francisco Abromes Iara, Luiz Carlos Anastácio, André Luiz Rezec e Dorivaldo de Almeida Júnior encaminharam emenda ao projeto de lei por entender que o Poder Legislativo deve acompanhar e fiscalizar todas as atividades da administração, principalmente as financeiras e orçamentárias. Esta comissão, analisando a legalidade e viabilidade da emenda, a acolheu e a transcreve a seguir. Emenda supressiva do artigo 5º do projeto de lei, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes. Feitas as ponderações e registros que entendemos necessários, bem como a apresentação de emenda supramencionada, encaminhamos o presente projeto de lei ao douto plenário para deliberação conclusiva. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 23 de outubro de 2007. Assinam Dr. Kiko, André e Lirico. Está em discussão o projeto de lei e a emenda. Com a palavra, vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, eu venho fazer um discurso que, com certeza, é para fazer que, pelo menos, fique registrado nessa casa que os senhores vereadores, nós, vereadores eleitos pelo povo, com uma missão de fiscalizar, executar e cobrar do Executivo, temos que reconhecer que a população, quando vota no vereador, muitas vezes ela vota sonhando e com uma esperança que o vereador o vai defender
vai lutar pelos interesses da cidade e, acima de tudo, vai fiscalizar aquele que comanda o destino da cidade, que é o executivo, dentro de uma democracia, dentro de um diálogo, com as ideias diferentes, mas que o vereador dele seja aquela pessoa que o representa na casa e defende os interesses da cidade. Pois bem, senhor presidente, o meu discurso ele é um pouco voltado à questão do artigo 5º, que na qual eu tenho certeza que os colegas da bancada de oposição vão se colocar também aqui para discutir e explicar as ideias deles, expor a intenção deles. Mas eu fiz uma questão de ir até a secretaria e requerer um artigo interessante de uma imprensa local, que é o jornal O Diário, que é um órgão de imprensa diário da nossa cidade, que sempre deu total apoio ao Executivo, mas que também mostra as suas ideias próprias nos seus editoriais. E o editorial do dia 2 de outubro de 2007, ele é interessante porque ele fala sobre o orçamento para 2008. E a pessoa que o escreve, eu imagino quem que é, porque eu sei que ele é contra o artigo 5º, como eu também sou, ele vem dizendo o seguinte: o prefeito Emanuel Carvalho está consciente que a verba fixada para 2008 não é suficiente para atender toda a demanda do desenvolvimento sustentável e crescimento econômico barretense. A diretriz traçada para o próximo ano indicam somente uma tendência, seguido como versão privilegiada: as ações no campo, na saúde e na educação. Os recursos municipais estão atendendo às áreas de formação, de qualidade de vida, com índices superiores de exigências constitucionais e uma postura de crescimento municipal, sem nenhuma dúvida. Para atender às demais exigências, a comunidade, incluindo obras, serviço, turismo, esporte, o exercício político precisa ser enorme. As conquistas estabelecidas precisam ser concluídas, passando do papel para a execução. É um trabalho de Hércules, com o mesmo valor mitológico, porque são barreiras em São Paulo, Brasília a vencer. Mesmo com toda a arquitetura política, passando inclusive pelos interesses divórcios das correntes partidárias, um ano eleitoral, a vocação para o diálogo é decisiva. Sem articulações com os tucanos no Palácio dos Bandeirantes e com o petista no Palácio Planalto, Barretos vai semear sem conseguir colher muitos frutos. Aqui eu acho já um erro, que Vossa Excelência tem trabalhado muito junto com a administração do PT em Brasília, eu tenho acompanhado. Mas ele continua, estou querendo chegar, agora mesmo vocês vão entender. Mesmo entendendo o contexto geral da economia, o cenário político, a proposta do artigo 5º da Lei Orçamentária não atende à dispensável valorização participativa do Legislativo. A matéria permite ao Executivo manejar 50% do orçamento. O Executivo alega que é um instrumento de agilização da gestão pública, mas, na prática, é um cheque em branco. É um cheque em branco no orçamento, permitido que a movimentação financeira durante a execução da peça orçamentária seja feita sem debate parlamentar, sem discussões nessa casa.
não é uma solução para a política de responsabilidade política, mas de desconfiança e anulação das missões do artigo 5º. Não fortalece a cidadania, não fortalece a cidadania, a democracia e profundo desgaste dos senhores vereadores. Independentemente do ocupante do principal cargo do Executivo, a autorização da movimentação de 50% no orçamento significa desautorizar o Legislativo ao longo do ano de erijar os dias no cenário de desenvolvimento, até mesmo num governo que prioriza a educação, a saúde. O artigo 5º é ruim. Esse artigo foi escrito pela imprensa que dá toda a sustentação ao senhor prefeito. O artigo 5º é ruim. O artigo 5º, como o editorial mostra, senhores vereadores, tira o direito nosso, o direito que é adquirido no voto, na urna, naquele direito que você batia na casa e dizia que você queria ser vereador, não só para ganhar o salário, mas para defender os interesses da cidade. Eu não confio, e tenho as minhas razões, e lembro de discussões, e não vou citar nome aqui de vereadores, que hoje estão aqui, que não votaram no artigo 5º passado, porque dizia que não confiava na administração e não daria o cheque em branco. E por essa razão, na época eu votava junto com esse vereador, contra o artigo 5º. Porque eu entendo que a partir do momento que essa casa ajoelha perante o Executivo, ao prefeito municipal, acaba a razão de nós ser vereador. Acaba. Para fazer requerimento, indicação, solicitar caminhão de terra, visitar almoxerifado de manhã para dizer que está trabalhando, e deixar de fiscalizar o orçamento, deixar de tirar o direito nosso de, pelo menos, saber aonde vai ser gastado. Eu, sinceramente, quero parabenizar o editorial do jornal O Diário, não concordando com algumas escritas, mas quando ele fala que o artigo 5º é ruim, e editoriais atrás, ele voltou a criticar, dizendo que o Legislativo tinha ajoelhado perante o Executivo, é só buscar nos editoriais passados. A imprensa criticou a Câmara quando deu o artigo 5º para o prefeito municipal, e com razão, porque o artigo 5º significa o seguinte: olha, faz o que você quiser, está tudo bem, a Câmara está te dando toda a autonomia de você gastar o que você quiser, do jeito que você entender, sem, às vezes, nem nos consultar. Eu quero dizer a você, companheiro vereador, colega vereador, que eu teria vergonha de sair na rua amanhã e dizer: olha, estou deixando o prefeito fazer o que ele quiser, articular do jeito que ele quiser. Eu não tenho cargo na prefeitura, não tenho parente na prefeitura, não devo favor para o prefeito, não tenho nada preso com ele para não dizer a palavra aqui. Por esse motivo, eu não voto no artigo 5º. Entendo com muita tristeza que a Câmara hoje ajoelha, sem citar nome de quem vota, de quem deixa votar, nos pés do Emanuel. E tem certeza que quem criticava
e dizia, jamais eu dou um cheque em branco, jamais eu faço isso, jamais. E tem vereador aqui que prometeu que esse ano votaria contra o artigo 5º, que não concordava. É hora de nós, vereadores, mostrar para a sociedade, mostrar para aqueles que nos elegeram por que nós estamos aqui. Qual que é a nossa meta política de fiscalizar, tirar o direito nosso do prefeito não votar contra, mas dele mandar, André, para cá, para nós saber o que ele vai gastar. Acabou a Câmara hoje. Vai fazer o que quiser. Com orçamento de 50%, faça bem o que ele quiser, do jeito que ele quiser, do jeito que ele entender. Eu lamento muito, sem criticar pessoas, colegas, e gostaria de uma reflexão. Você pode apoiar o prefeito, tem o direito, nós temos situação e oposição, não só em Barretos, temos em Brasília, temos em São Paulo, temos em Colina, temos em Bebedouro. Tem que haver isso, e as ideias têm que ser debatidas, mas deixar a Câmara de joelho, tirar o direito de nós fiscalizar, é muito ruim mesmo, conforme diz o jornal no artigo do Diário. Eu entendo que a oportunidade que nós temos, e de você, vereador, você poder dizer para o seu eleitor, não, eu fiscalizo a prefeitura, eu vejo as contas da prefeitura, eu fico sabendo o que o prefeito gasta, para onde foi o dinheiro, o que ele vai comprar, aonde que ele vai gastar. Isso é um direito, uma democracia. Não é só eu entendo que é um compromisso muito sério de votar num artigo desse. A secretaria pode providenciar, se quiser, que eu sempre defendi que nós, vereadores, temos que ter a democracia, nós temos que ter a liberdade. Só um minutinho. Nós temos que ter a liberdade, o direito de fiscalizar o executivo. Nós temos esse direito. Poxa vida, quando eu saía para pedir voto, chegava numa determinada casa, eu dizia o seguinte, olha, vereador não tem muito o que fazer, não. Vereador pode fiscalizar, pode cobrar, mas se vir aqui mentir, que vai fazer isso, mas fiscalizar nós podemos fazer. Esse direito nós temos, de ver aonde o seu imposto, aonde o seu dinheiro foi gastado, nós temos direito. E isso eu estou honrando com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Pois não, vereador Paulo? Embora eu espero até também ocupar a tribuna aí, eu vejo que a casa, ao longo do tempo, ela vem aprovando. Isso aí eu acho que é de acordo com a confiança do vereador no prefeito. Inclusive, Vossa Excelência, em 1998, não lembro quem era o prefeito, Vossa Excelência votou contra a emenda supressiva. Vossa Excelência votou. O senhor pediu até para que buscasses aí nas atas. Em 1998, Vossa Excelência votou contra a emenda supressiva. Tá bom? Só para dar um... Tá. Isso aí, por isso que eu falo, é uma relação de confiança do vereador com o prefeito. O ano que vem é um ano político, nós não podemos travar a administração, porque eu sei que vai acalorar toda uma situação política, e é por isso até que eu estou antecipando o meu voto. Mas só para alertá-lo, que em 98 Vossa Excelência votou no artigo para acabar com a emenda, votou contra a emenda supressiva. Isso, para manter o artigo 5º. Para manter o artigo 5º, aqui no caso o artigo 6º, né, porque muda de ano para ano. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu me lembro também, vereador, que foi discutido naquela época aqui, nós discutimos, pode buscar a ata, na época, quem era presidente da casa era você, né, Kiko? Que eu não votaria mais no artigo 5º. E não votei mais. Pode buscar todos os artigos 5º. Porque eu entendia que o artigo 5º era prejudicial. E mantive. Agora, nós temos atas aqui na casa, para lembrar o que vai ser lido aqui, que foi dito que não votaria mais no artigo 5º, e eu quero ver se vota hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Meu caro presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa, cumprimentar a todos aqui presentes e dar uma satisfação, em primeiro lugar, quando a bancada da oposição solicitou vista da peça orçamentária e nós negamos a vista. E, às vezes, alguém pode pensar por que essa vista foi negada. Porque a justificativa da vista pelos opositores do prefeito disseram que eles iam pedir a vista para ter um prazo para que o projeto da peça orçamentária fosse estudado melhor, da maneira que eles achassem que deveria estudar. E nós negamos. E por que é que a bancada da situação, a bancada que dá sustentação para o prefeito, doutor Emanuel Mariano Carvalho, negou? Veja bem, se tem lógica você autorizar um pedido de vista, até teria lógica se o projeto tivesse aqui a questão de 10 dias, 20 dias, 30 dias. Mas o projeto, ele se encontra na casa desde o dia 28 de setembro. 28 de outubro, 28 desse mês agora, vai fazer 2 meses. Agora, ora, se em quase 2 meses o vereador não teve tempo de estudar, de levar esse projeto para casa, de vir aqui na Câmara, agora, justamente para querer atrapalhar, de uma certa forma, a administração, não, pede vista para estudar melhor. É uma coisa que está aqui faz quase 2 meses. Então, é coisas que deixam, às vezes, a gente chateado, triste, porque eu acho que nós, vereadores, é claro que a gente tem que estudar, tem que analisar para votar. Ninguém está pedindo para votar nas escuras. Mas quase 2 meses, eu acho que não dá para tolerar uma situação dessa. Muito difícil. Agora, eu vi o vereador que me antecedeu, ele estava aqui na tribuna, dizendo que a imprensa disse isso, que votar o artigo 5º é dar um cheque mate, é dar um cheque branco. E quando o Paulo questionou, Paulo, e você foi muito bem no seu questionamento, e disse que o vereador que estava aqui na tribuna dizendo que o artigo 5º era um absurdo, ele votou na emenda supressiva que suprimia o artigo 5º no passado. Ele votou na emenda para que continuasse o artigo 5º. Então, veja bem a incoerência. Eu não vou dizer que eu nunca votei, que eu já votei, que eu não votei. Eu voto aqui de acordo com da confiança que eu tenho na pessoa, ou seja, no prefeito. Eu não quero que vai olhar, ler isso, quer ler, pode ler, do jeito que eu votei, do jeito que eu não votei. Eu quero ver hoje. Vou votar hoje porque eu confio no prefeito. Eu acho que o prefeito pode suplementar até 100% do orçamento. Certo? Nós vamos dar 50%.
E eu não estou preocupado em nenhum momento. Se já demos para outros prefeitos essa mesma condição. Então, eu acho que isso é uma coisa que depende do momento e do prefeito que está lá. Porque tem coisas que o vereador veio aqui e pediu para uma reflexão. Que reflexão? Você precisa... Vai refletir o quê? Já está decidido. Agora, tem coisas, sim, que eu acho que preocupam os vereadores da oposição. É só chegar na Avenida Olímpia, daquele rotatório, e até lá no RD, que eles vão ver o cartão postal de visita, que é uma coisa linda que o prefeito está fazendo com o dinheiro da peça orçamentária. Mas para onde vai? Onde gastou o dinheiro? Gastou na reforma das máquinas que estão aí, todas arrumadas, que estavam um bagaço. Uma dívida de 22 milhões. 98 prestação para a Companhia Paulista Fortiluz. Era 100, pagaram 2 só, o prefeito anterior. Está gastando nisso. O povo tem que saber onde está gastando. E o vereador está fiscalizando. Por isso que eu estou aqui dizendo aonde gastou. E como foi gasto. Gasto com honestidade. Eu disse para o Manuel, falei, Manuel, do jeito que está indo, você entrou com 10, você vai sair com 5. Eu lembrava que uma frase da Luísa Helena, na sessão passada, quando ela foi candidata a presidente da República, que essa frase está na minha memória, eu não vou esquecer nunca. Ela dizia o seguinte, que todo político, ou outra pessoa, que não ganhou na esportiva, não recebeu herança, era pobre e ficou rico, esse político roubou. Isso ela disse. Quer dizer, é umas coisas que tem que ser lembrado. Mas é uma verdade, eu concordo com ela. Onde eu disse para o Manuel, eu falei, Manuel, você entrou com 10, você vai sair com 5. Agora, eu vou ter medo de assinar, seja lá o que eles entenderem que seja, cheque em branco. Eu estou aqui para votar no artigo 5, sou favorável. Sou favorável porque eu não tenho um mínimo de preocupação. Eu quero dizer aqui que eu faço a minha obrigação de vereador. Eu luto pelo povo. Prova é que eu tenho 6 mandatos consecutivos, quase 30 anos de vida pública, atendendo na minha casa. Nunca desfiz de ninguém, graças a Deus. Pode chegar no portão da minha casa constantemente aberto até as 10 horas da noite. Eu abro às 7 da manhã. Pode ser branco, preto, amarelo, criança. Eu atendo da mesma forma, porque o povo me outorgou esse direito de vir aqui e votar do jeito que eu acho que devo votar. Não é votar aqui com reflexão, refletir, não. Voto da maneira que eu acho certo. Se entender que estou de joelho para o prefeito, pode entender. Isso é problema de quem está achando. Porque o prefeito é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. É uma pessoa que não tem a mínima de intenção de colocar ninguém à frente dele de joelho. Isso, para mim, é um papo que não vira. Isso é conversa de quem não tem argumento. Vem aqui falar a verdade. Vem aqui dizer, olha, nós aprovamos X verba e as máquinas continuam todas estragadas, não tem caminhão, é isso aqui. Tudo bem, se tivesse acontecido isso. Mas a gente vê que o prefeito está lutando para melhorar, para resolver os problemas da cidade, está buscando recurso fora. Está buscando recurso fora. Está aí a avenida, cartão postal de Barretos, foi uma verba, fundo perdido. Aliás, eu queria dizer mais uma coisa. Dinheiro de fundo perdido, que veio para construir casa, a oposição votou contra. Eles votaram contra. Eu quero ver o dia que foram lá no Santa Cecília pedir voto. Esses dias eu estive lá, como é que ficou? Como é que ficou? Vocês sabem muito bem quem votou. Eu disse aqui, e quero repetir, o projeto de 31 milhões, 13 milhões para captar a água lá do Córrego das Pedras e 18 milhões para resolver o problema do fundo do Vale. Votaram contra. Você acha que esse povo quer o bem de Barretos? Mas o ano que vem tem eleição. Eu quero ver a hora que eles forem lá pedir voto, aqui, onde votaram contra, que o povo fica sufocado
quando chove, a exemplo daquela enchente que deu, quer dizer, várias pessoas ficaram desabrigadas, com as suas casas inundadas. Quer dizer, Vereador, por favor, se mantenha no projeto. eu quero fazer isso, senhor presidente, eu agradeço. Mas tem hora que tem coisa que a gente precisa falar. Tem coisa que precisa falar. Eu ouvi um vereador dizer aqui que eu sou suplente. Eu sou suplente com muito orgulho, com 1.530 votos. E eu entrei pela porta da frente, não entrei pela porta da cozinha e nem comprei voto de direito de vereador de ninguém. Vereador, por favor. O senhor acabou de falar que já foi eleito 6 vezes. Para, tá bom. Então precisa ser dito isso aqui. Entrei pela porta da frente. Mas eu quero dizer, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que eu voto sim no artigo 5º. E quero que fique registrado nessa casa, nos anais dessa casa, que o vereador João Alberto Minaré, na noite do dia 5 de novembro, votou a favor do artigo 5º, porque eu confio no prefeito. O prefeito, para mim, é um homem confiável. Se entenderem que é um cheque em branco, então eu estou dando também o cheque em branco. Tenho certeza que a nossa bancada vai fazer isso. Muito obrigado. Continue a discussão. Vai discutir. Vereador André Rezec, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com a sua presença, o pessoal do PSF já está virando freguês da casa, já está acostumando, né? Senhores membros da imprensa, funcionários, até anotei aqui, porque são tantas pérolas que a gente precisa anotar para não perder. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: foi dito aqui que a bancada do senhor prefeito negou a vista, porque o projeto está na casa há 60 dias. E quando está na casa há 60 dias, é absurdo um vereador querer pedir uma semana para ler o projeto. E explicar para o pessoal... Pois não, vereador Paçoca. Por favor, eu solicito aos senhores vereadores que peçam a parte e o vereador que estiver usando a tribuna conceda a parte. Eu estou concedendo para o vereador Paçoca. Foi concedido. Só para lembrar que teve o vereador que antecedeu você, pediu vista Não, eu vou falar por sobre 150 dias de um requerimento. Vereador, é exatamente... Tadinho, não deu para ele ver em 15. 150 dias de um requerimento. Não, mas eu quero... É duro ser suplente, viu, senhor? Eu peguei aqui os dados todos e dizer o seguinte: o projeto entrou de 60 dias, só que para quem não conhece o funcionamento da casa, quando ele entra, ele passa pelas comissões e fica em cada comissão. Nas comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que são as duas comissões que passam o orçamento, o único vereador da bancada da oposição que faz parte é o vereador Lilico. Então, nem eu, nem o vereador Kiko, nem o vereador Paçoca tivemos acesso. E, quando passa o prazo, agora veio a votação, então o processo depois dos pareceres das comissões não veio na mão de nenhum. Quanto à SEI da educação, ela começou no dia 26 de junho de 2007. No dia 14 de maio do ano posterior, ou seja, um ano depois de várias prorrogações, o vereador suplente João Minaré, suplente em exercício, veio aqui e pediu... Pela ordem. Com a palavra, o vereador Paulo Corrêa. Primeiro, o assunto não está em Primeiro, discussão. qual o artigo do regimento, segundo a lei orgânica? Primeiro, não está em falando? discussão, tem que se pautar pelo que está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, ou tenha Mas foi um quem peso, cobrou. uma medida, ou o Quem senhor cobrou? secretário se contenha. Quem cobrou? Porque quando é da bancada de sustentação, Atenção, por favor, senhores vereadores. eu estou pedindo pela ordem. Por Ou favor, tenha um senhores peso, uma medida, vereadores. ou não. Por favor, senhores vereadores, contenha-se. O assunto é polêmico, mas não leva nenhum dos 11 vereadores a perder a cabeça por causa disso. Faça favor. Correto, senhor presidente. Eu só gostaria que o direito fosse igual a todos. Exatamente. O que não pode é ter um peso das medidas. Isso... E o que eu estava dizendo é o seguinte: depois ficou 150 dias com vista. E o que é pior, basta pegar qualquer um da secretaria que durante 150 dias ele não tirou o processo de dentro da secretaria e não pegou o processo para ler. Isso, qualquer funcionário da secretaria pode atestar.
Então, essa desculpa é desculpa. Segundo, quando se fala assim, para que reflexão? Já está decidido. Isso é o que eu mais lastimo na Câmara. E nós vimos aqui, quando pediu a vista, que na hora que pediu vista, os senhores estão aqui presentes, está filmado, um olha para o outro, levanta, daí o outro não levanta, cutuca o outro para levantar, porque realmente já está decidido, não pode ter uma reflexão. Então, para que serve a discussão? Para que serve vir aqui falar? Daí vem, e eu estou só rebatendo ponto por ponto, tópico por tópico, falar que o dinheiro do orçamento foi gasto da rotatória até o jogo. Espera um pouquinho. Foi o que Vossa Excelência disse. Vereador, por favor, vereador. Primeiro, a palavra, vereador André Rezec. não dou. Estou acabando de falar. Por favor, senhor presidente. Da Rua 28... Vereador João Minaré. Vereador João Minaré. Da Rua Com a 20... palavra, o vereador André Rezec. Ele não concedeu a parte para Vossa Excelência, vereador Minaré. Da 28 até o Jockey, o dinheiro foi feito, a rua foi feita pelo senhor Rubens Baroni, que é proprietário do loteamento, que é um loteamento particular. E do Jockey até o supermercado RD é uma emenda do governo federal, correto, senhor presidente, que foi aprovada nessa casa. Então não é verba orçamentária. Então, o que é orçamento é orçamento, o que não é orçamento é o orçamento. E esse é o orçamento do ano que vem. Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. Falar que o prefeito assumiu com uma dívida de 19 milhões é verdade. E só com o Instituto deve mais 12 milhões que não pagou nada até agora. Isso também não tem que ser dito. Quando se diz uma coisa, tem que dizer a outra parte. O que se fala em CPFL é 1/10 do que se deve para o Instituto só nessa administração, fora que não pagou os parcelamentos anteriores. Quando se diz que o político, quando trabalha, eu disse isso semana passada também, acho que não entendeu, que fala o seguinte, que ou ganhou na loteria esportiva, ou roubou, ou não sei o quê, tem que ver também onde o político trabalha. Porque tem político que só vive da política e tem político que tem outra profissão. Aliás, a maioria tem outra profissão. Mas, infelizmente, quem não tem, é preferível tirar pedra em quem tem. Quando você falou em 6 mandatos, vereador João Minaré, 5, porque no último foi suplente, só está aqui porque o Manuel tirou a Célia. Então, vamos colocar as coisas... falar a verdade. Sim, lógico, mesmo porque não tem porta funda aqui. Tem que dizer que vem falar a verdade aqui. E depois vem e falar em casa a fundo perdido. Era gratuita? Não, vereador. Se Vossa Excelência conseguiu até hoje não entender, pede para alguém explicar para o senhor o projeto. Porque, e sobre projeto de empréstimo, horas, qualquer um dos senhores que está aqui, porque, infelizmente, não adianta falar para vereador, porque a votação está decidida, todo mundo sabe como vai ser o voto. Se você chega ao ponto de ir num banco para pedir um empréstimo de 23 milhões, não sai o empréstimo, depois você recebe 10 milhões do Itaú, se presume que o que precisava do empréstimo pagando juro é o primordial. Por que não fez? Por quê? Pegou o dinheiro e preferiu gastar em outro lugar. Era tão urgente. Começa a pensar por esse lado. Quer dizer, pagando juro era urgente. Quando o dinheiro entra, muda a prioridade. Não dá para entender muito bem isso. Qualquer pessoa que vai para pedir um empréstimo, se o empréstimo não sai, qualquer dinheiro que entra, canaliza o dinheiro para aquilo. Porque se você está pedindo um empréstimo, que é de... O valor exato era 31 milhões. Ia pagar 89, é isso, vereador Kiko? 86 milhões? Presume-se que qualquer dinheiro que entrar ia ser feito ali, ou vai fazendo aos poucos. Quando você quer fazer uma reforma da sua casa e não tem um dinheiro, o que você faz? Vai fazendo aos poucos, começa por partes, loteia a obra em várias partes, planeja a obra e vai fazendo aos poucos. Não. O dinheiro não entrou, não vou fazer nada, vamos pegar o dinheiro, vamos mudar. Acabou a prioridade? É assim que funciona? Não tem muita explicação umas coisas dessas. Quanto ao orçamento, só para o pessoal entender exatamente o que significa o artigo 5º. O orçamento do município de Barretos fixa a receita em 219 milhões 498 mil
R$ 158,00. E determina onde vai ser gasto esse dinheiro, ponto a ponto. O que o artigo 5º diz? Que tudo que está aqui, o prefeito pode alterar 50% sem consultar ninguém por conta própria. Se você considerar que 42% é folha de pagamento, ele vai ter que pagar a folha de pagamento e o resto ele faz o que quer. Então, para que serve o orçamento? E para que serve a Câmara de Vereadores? O vereador Paulo estava nervoso, até agora comigo, daqui a pouco ele vai usar a tribuna. O ano passado, eu estou até com a ata aqui. O ano passado ele falou que não votava mais de 50%. Vossa Excelência disse isso. Então, às vezes vem cobrar coerência, porque falaram assim, o Paçoca em 97, 98, falou que não votava, depois votou. Um ano, já mudou de opinião. Então, o que a gente tem que começar a ver é exatamente o que está acontecendo. Eu sei que eu vou sair daqui, vai vir um monte de gente falar, porque eu não posso voltar para falar. Mas, o que eu disse aqui, está aqui no processo, está aqui na ata, e realmente é exatamente isso. É o cheque em branco, que todo mundo falava e todo mundo mudou de opinião. O que não pode é misturar o dever do vereador com as funções, porque a gente vê muito vereador falando assim, não, porque eu acertei o asfaltamento de tal rua. Eu não sei aonde que isso é função de vereador. Vereador, pela Constituição, tem 3 poderes: fiscalizar, criar lei, são os 2 basicamente, e fazer o trabalho de agente político. Agora, quando se fala em criar lei, tem mais uma coisa que é importante vocês saberem. Nenhuma lei criada por vereador pode gerar 1 centavo de gasto para o município. Se o vereador fizer um projeto de lei para se fazer alguma obra que tenha gasto, é inconstitucional. O vereador pode fazer leis só que não gere gastos ao município e fiscalizar. Quando se abre mão de fiscalizar, se perde 50% da função do vereador. E quando se perde a oportunidade de discutir, de debater projetos, de dizer o porquê é contra, o porquê é a favor e tentar chegar num consenso, se perde a outros 50% da função de vereador. E é por isso que aqui a gente acaba vendo a Câmara perder completamente a função. E daí a gente vê gente falando assim, não, porque eu acertei para asfaltar tal rua, ou como o Paçoca disse, o caminhão de terra, tudo isso. Como se isso fosse um papel do Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa e munícipes que nos honram com a sua visita. O vereador André citou que o pessoal do Programa Saúde da Família, mais uma vez aqui, da dengue também está aqui. Você pode ter certeza que esse projeto está desde o dia 28 de setembro nessa casa. Você vai basear em quê? Pela ordem, vereador. Que artigo? Pela ordem. Que artigo? Eu vou citar o artigo. Deixa eu pegar a lei orgânica, procura, vou citar a lei. Até peço para parar o relógio, para o vereador não... Eu vou dizer o seguinte só, senhor presidente. Não é que ele ficava tão preocupado com o que quando eu falava, não com o vereador... E agora ele faz o mesmo procedimento, é só para falar isso. Ordem, eu vou pegar o artigo e já vou dizer para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe a nele e sabe de cor o artigo. Apresenta o motivo pela ordem, Excelência. Não precisa se preocupar com o artigo, por favor. Não. Essa presidência sempre se pautou pelo bom senso. Eu só disse o seguinte, o vereador João Minaré falou o que quis, estava certo. Eu falei, ele reclamou de sair do tema. Agora, a primeira coisa que ele faz é sair do tema. Então... Mesmo porque, na linha de raciocínio, o vereador não faz nada, o poder que tem é para fiscalizar. Vossa Excelência, se eu quiser enumerar as coisas que a gente já fez aqui, verba para o Hospital do Câncer, verba para PAI, verba novamente para PAI,
Isso aí a gente tem feito um trabalho, 30 mil para o CEMUP, a estação ferroviária, foi nós que conseguimos a concessão, o traçado, nós estamos trazendo a vistoria aí do pessoal para que a gente tenha condições de terminar o traçado. Isso não é uma crítica com relação às gestões passadas, não. Você entendeu? O que acontece? Instalou-se uns silos aí, que é questão de 10 milhões, fizeram investimento de 10 milhões, e deixaram esses 10 milhões e deixaram 10, 12 quilômetros a terminar ainda. Então, a gente está tentando resolver a situação, porque é uma conquista importante. É uma conquista importante. Vem à tribuna dizer que voto favorável. Por quê? A partir do momento que a gente percebe até algumas situações de projeto que deveria passar o mais rápido possível. Equivocamos na época da emenda sua com relação ao Programa de Saúde e Família, que apresentou a emenda que tinha que ser para concurso público, teve que ser vetado. O pessoal está desde junho aqui. Realmente, Vossa Excelência tem razão. Coisas que a questão da bancada, o SET, de primeiro momento, já poderia dar os pareceres. Mas tudo bem. Agora, eu vou alertar mais uma situação. Nós estamos aí recebendo a farmácia popular. Eu quero ver o tempo que vai se levar para dar-se os pareceres nessas comissões. Então, eu voto favorável ao artigo 5º, mesmo porque eu não estou inventando moda. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... Ué, será que a gente está inventando moda? E outra, a questão no ano que vem é uma questão de uma política acirrada. Então, se a gente amarrar a administração, pode ser qualquer nome, pode ser Manuel, pode ser Web, pode ser Paçoca, pode ser qualquer nome lá em cima. Se a gente atravancar, ele tiver que mandar qualquer coisa, qualquer projeto de alteração da lei orçamentária, o que vai virar a administração? Então, essa colocação, vim aqui ocupar a tribuna, por quê? Eu estou seguindo uma sequência de pessoas que tem aqui dentro da Câmara Municipal que avaliaram que, naquela época, não tinha confiança no prefeito. E tem uns agora que não têm confiança no prefeito. Respeito as opiniões, mas também tem que saber respeitar a opinião dos outros. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo oradores, está com a palavra o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com a sua presença, eu quero ser bem objetivo, senhor presidente. Eu já ouvi coisas e mais coisas aqui da tribuna de vereadores que me antecederam, e alguma coisa foi dita olhando para meus olhos, principalmente meu caro amigo Luiz Carlos Anastácio, que não poderia se poupar, podia ter falado, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência, porque eu vesti a carapuça porque serviu a mim. Razão pela qual eu vim na tribuna para dizer algumas coisinhas para Vossa Excelência e, no modo geral, para justificar o meu voto. Eu quero dizer aos senhores que eu me fiz vereador em 1988, tomei posse no dia 1º de janeiro de 1889. Durante o ano de 89 até o ano de 92, eu votei favorável a todos os anos ao artigo ou 5º ou 6º, porque prefeito na época era o senhor Ibrahim Martins da Silva, que me inspirava confiança. Em 92 a 96, eu não era vereador, porque na gestão Nelson James, eu fui candidato a vice-prefeito com o Hélio Navarro, perdemos as eleições e eu fiquei fora da vida pública. Em 96, me fiz vereador novamente, e de 96 até o ano de 2004, eu votei contra o artigo ou 5º ou 6º, dependendo da época do que era. E fui voto vencido em todas elas. Em todos os anos, a Câmara tinha um sistema de bancada, e essa bancada, não digo por conivência, submissão, não, mas por ponto de vista, votavam e davam ao senhor prefeito, que durante 96 a 2004,
era então o senhor prefeito, doutor Web Rezec, merecedor da confiança da maioria, até que alguns divergiram e discutiram, se degladiaram, se defrontaram, mas que hoje acaba voltando na mesma barraca, por circunstâncias alheias à vontade, mas que nós sabemos o porquê. O metal fala mais alto. Eu tenho na prefeitura, vou dizer aos senhores que estão aqui se fazem presentes, realmente, o meu irmão, que é funcionário do SAI, matéria estranha ao projeto, mas se cogitou-se aqui, e por que eu vou votar nesse artigo, que não é de forma alguma cair de 4 em submissão a quem quer que seja. Eu tenho meu irmão, que é funcionário do SAI, e faz as funções de 4 advogados na gestão de Web Rezec de 96 a 2004. Eu tenho a minha filha, diretora do PROCON, que faz um serviço, porque no fato de ser minha filha ou não, um serviço que até hoje ninguém fez no PROCON com dignidade. Devem ambos deixarem agora os cargos de dinheirinho de R$ 1.200, R$ 1.300 de cargo que se ganha, e não é de dinheirão que se ganhava assessores e de outros, e que punham no bolso e que nada faziam. A diferença é bem clara que se diga é essa. Deve deixar agora o cargo. E eu espero que aqueles que o substituem, que o façam com denodo, da mesma forma que é feita, e os senhores é testemunha disso. Então, hoje, quando eu digo que eu voto hoje a favor do artigo 5º e contra a emenda feita pela oposição, e não obstante respeitar o ponto de vista dos 4, e aí eu não quero dizer que os 4 ficaram de 4 durante 8 anos, que é ponto de vista e é jogo de bancada, mas da mesma forma que durante 8 anos votaram a favor da emenda ou votaram contra a emenda e deram ao doutor Web Rezec o famigerado artigo 5º para que ele bem administrasse a cidade da forma que lhe conviesse, com a minha oposição e questionando injustiça, seja lá o que for, ninguém veio dizer que caiu de 4 e deixou de fiscalizar. Fiscalizavam, sim, do jeito da bancada dele na época, tal como queriam, ou como lhe conviesse. E eu questionava na justiça aquilo que me era vencido e que eu não concordava. E é um direito que me assiste. E quero dizer aos senhores que votava contra o artigo 5º ou 6º, na época de Web Rezec, porque é questão de confiabilidade e que eu não confiava nele e não confio, porque provou para mim que não tem a minha confiança. E é um direito que me assiste. Eu nunca fui às votos de tribunal processá-lo por ladrão. Mas ouvi o meu cara Anastácio dizer à tribuna que não queria saber de Web Rezec porque era um ladrão. Está registrado nos anais da casa. E eu não pactuei e não concordei com isso. E, não obstante, agora eu vejo o meu cara Anastácio andando a tiracolo, lado a lado, com o digno Web, que um dia chamou de ladrão e que hoje chamo de meu amigo. E eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência. Dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Podes andar com quem quiser. Andas comigo também. E nem por isso sou ladrão. Isso tudo é questão de ponto de vista, e não estou eu aqui dizendo que esse seja ladrão, que não seja, porque não foi eu quem o disse. E eu não tenho ônus de prova alguma. Mas quando eu votei em 89, 90, 91, se não me falha a memória, em 92, e eu não lembro se já teria condições de ter votado, não, porque eu já não fazia parte da casa por estar em campanha eleitoral. Mas em 96 até 2004, votei contra, e um direito que me assiste por não confiar. E a mesma imprensa que hoje o meu cara Anastácio leu aqui, dizendo que é contra o artigo 5º, é a mesma imprensa que chamava de marronzinho, inconfiável e tudo isso. E eu respeito também o ponto de vista de quem escreveu o artigo. Mas divirjo porque não é votando no artigo 5º que eu vou estar aqui dizendo, como diz os senhores, que a Câmara vai estar de 4 para o Executivo, porque tem todo o direito de continuar fiscalizando, como eu fiscalizei 8 anos o Web Rezec e, sem entretanto, fica de 4. E hoje, seu voto é por causa da confiabilidade que me inspira no prefeito Emanuel, porque até agora, em 3 anos, vai no distribuidor e conta quantos processos tem que questiona a tranquilidade e a honestidade dele e pega 4 anos anteriores do prefeito anterior e diz quem é quem que questiona quem. E se tiver alguma desonestidade, alguma coisa, é coisa que eu desconheço e ainda merece a minha confiança, porque o dia que não merecê-la mais, eu não vou votar.
Se me fizer vereador, meu caro Anastácio, se Vossa Excelência estiver aqui como prefeito e precisar desse artigo 5º para trabalhar, eu vou ter que votar para que Vossa Excelência tenha condições de trabalhar. Porque Vossa Excelência vai ter que provar para mim que presta. Se provares para mim que és desonesto, pode ter certeza que eu não vou lhe dar carta alguma, cheque algum, em branco, seja lá o que for, porque eu sempre dizia isso, que eu não daria para determinado prefeito, e eu tenho o direito de assim divergir. Como eu respeito o ponto de vista dos senhores de oposição hoje, em não quererem votar no artigo e votarem a favor da emenda. Respeito o ponto de vista de um por um. Nem por isso eu digo que quando votaram no artigo do Web, Vossa Excelência votou em 98, em 99, que houve uma divergência, votasses contra. Não desses a ele o artigo. E fomos voto vencido, meu caro Anastácio, porque eu votei com Vossa Excelência, votasse na solidariedade comigo. E ele assim o teve. E nem por isso deixamos de fiscalizar e exercer a função que nos é delegada em voto, que já canso de ouvir essa apologia. O povo me elegeu, nós vamos lá na casa do povo, vamos pedir, vamos lá, vamos ver caminhão de terra. Eu não me presto a caminhão de terra, asfalto de rua, que Vossa Excelência disse, meu caro André. E eu parto da premissa que o vereador é para legislar, e, evidentemente, que o vereador tem que legislar e ajudar o município nas indicações e nos requerimentos, naquilo que lhe é conveniente. Agora, eu tenho a tranquilidade de hoje votar no artigo 5º, como eu votei o ano passado, o ano retrasado, porque até agora ele não me provou em nada o contrário. Se tivesse provado alguma coisa em contrário, eu não teria condições de votar nesse artigo. E na outra votação do ano passado, meu nome não consta de forma alguma que eu teria dito que não votaria, e mesmo porque, se tivesse afirmado de tal forma, teria que ter algum motivo já de não ter votado na época. Se hoje o vereador tem condições de ver que realmente o prefeito tem que trabalhar e está trabalhando, se bem ou mal trabalhando, em termos de benefício para a cidade, que hoje a oposição fala que nada faz, lógico que nada faz. Na boca daquele que não tem vontade, ninguém faz nada. E a oposição fica isso. E eu fiquei amargando aqui 8 anos. 8 anos, e aquilo que eu não questionava, que me era vencido, eu tinha justiça. São mais de 15 processos discutindo, e que se paga até caro as consequências de muitas coisas. Mas vou votar hoje a favor, contra a emenda e a favor do artigo, porque eu acho que o prefeito tem condições de continuar trabalhando, quero ser bem objetivo, por bem da cidade, que eu acho que assim faz. Se puder fazer coisas melhores ainda, vai ter oportunidade, não será amarrando o que eu vou fazer. Porque em anos anteriores, muita coisa aconteceu, e não é parte do assunto, meu caro Paulo, mas nós vamos ter que levantar o que se fala de empréstimo que não se deu, não. Respeito também o ponto de vista daqueles que votaram contra. Cada um procura a forma que quiser. Mas são 15 milhões de dólares que rodou nos trilhos que até agora não funciona. E aí nós vamos ter que questionar. É tudo em benefício do município. Aonde foi parar se não está certo esse dinheiro? E eram 15 milhões de dólares, que o dólar custava 3,80, quase 4. Isso, dinheiro que ficou na vontade de um administrador da retirada de um trilho. Na vontade que eu iria pensar se divergia, se concordaria ou não em retirar, que eu não. Agora, tudo é questão de ponto de vista e fundamentação. Eu vou votar contra a emenda por dessas razões. Poderia ficar mais 10, 20 minutos aqui. Não quero me alongar. Vou votar porque eu confio em quem está lá. O ano que vem nós vamos ver quem é que vai ocupar, para ver se vai ter a mesma confiança ou não. E vou votar ou a favor ou contra, vai depender do momento e circunstância. Já votei favorável 4 anos, votei contra 8. Votei 2 agora favoráveis, e esse é o terceiro. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente,
senhores vereadores, cidadãos, funcionários e imprensa. Quando eu fui eleito a primeira vez, senhor presidente, em 1992, me lembro que eu entrei aqui na Câmara, a primeira ou segunda sessão depois das eleições, era bem diferente disso. O vereador Fauzi, então, o vereador Fauzi Daia, chegou para mim e me disse: nós vamos votar o artigo 5º. Aquilo foi mais grego do que tudo para mim, senhor presidente. Mas vamos saber o que é o artigo 5º. E ele me explicou. E eu iria tomar posse, como iria tomar posse o então prefeito eleito, o senhor Nelson Gemes. E eu disse, ele me perguntou o que eu gostaria que fosse feito. Eu disse, nós temos que dar um voto de crédito ao senhor prefeito. E o projeto foi aprovado aqui na Câmara. Evidentemente que não foi com a minha opinião, evidentemente que isso já era uma decisão tomada em plenário. Pois bem, o senhor Nelson Gemes... Pois não. O senhor está dizendo que em conversa com Fauzi e Daia aprovaram? Sim. Aqui na Câmara? Sim. Eu estou achando que o Fauzi foi candidato a prefeito, perdeu a eleição junto comigo, ele não estava aqui, por isso que eu queria só entender. Não, isso foi depois das eleições. Mas aqui na Câmara? Sim. Na sessão ele votou? Isso que eu estou entendendo. Sim, ele me perguntou ali. Não, o Fauzi foi candidato a prefeito, ele não era vereador. Mas ele era vereador. Meu cara, em 92, o Fauzi foi candidato a prefeito e eu saí candidato a vice com o Navarro. Nós perdemos eleições, sim. O Excelência se fez vereador, não estava nem Fauzi, nem eu aqui. Perdemos a eleição, não. O Nelson Gemes ganhou a eleição, o Fauzi não era Então, vereador. eu fui eleito a primeira vez, senhor vereador, 92. junto com o senhor Nelson Gemes. Perfeito. Não, o mandato anterior, quem era prefeito da cidade era o senhor Ibrahim Martins e Vossa Excelência era vereador. E concorreu à eleição, mas voltou para a Câmara. Não, eu só quero entender que o Fauzi, Vossa Excelência está dizendo que votou aqui com Fauzi e Daia. Não, ele votou, senhor vereador. O senhor entendeu mal. Não, ele não era vereador, então não tinha como votar. Não, o senhor entendeu mal. Eu não votei. O Fauzi conversou comigo e me perguntou. E eu disse a ele, aí eu votaria a favor nessas circunstâncias. Vamos dar um voto de credibilidade ao senhor prefeito. Que, por sinal, tinha várias características semelhantes ao atual prefeito. Inclusive, veio aqui a essa casa várias vezes, reuniu com os vereadores aqui nessa casa e tinha o respaldo da casa, tinha o apoio dos vereadores da casa. A sequência de mandato do senhor Nelson Gemes fez com que ele próprio mostrasse que ele é que perdeu a credibilidade. E perdeu em razão de uma série de coisas também semelhantes ao atual prefeito, de se fazer cercar por pessoas incompetentes como ele estava dentro do poder. A semelhança que ocorre entre uma e outra situação é muito clara. E quem não quiser ver, não vai ver, e quem quiser votar, com carta marcada, vai votar. Quando tomou posse agora o senhor Emanuel Carvalho, eu já era vereador, e o projeto deu entrada na casa depois das eleições, então já eleito o senhor Emanuel, e eu votei a favor, com um voto de confiança ao senhor Emanuel Carvalho. E está aí nas atas, nos anais e tudo mais escrito o meu voto. E eu disse também, naquela época da tribuna, que eu daria um voto de 1 ano de prazo para ele mostrar a competência dele. Nem com os 3 anos de mandato que ele já tem, praticamente, ele mostrou competência alguma, então não posso votar a favor. E não é por uma questão de legenda, de partido, de bancada, de solidariedade, nem nada disso. É por acreditar que o senhor Emanuel não tem competência para gerir 100 milhões de reais a bel prazer. Que o senhor Emanuel não tem competência para ser o prefeito da cidade de Barretos. Que o senhor Emanuel não tem a minha confiança por razão alguma, a não ser por o primeiro passo, o primeiro tempo, o primeiro ano de mandato, por acreditar que ele poderia vir a ser aquela pessoa que pregava o discernimento, a dedicação e o interesse em Barretos. E eu vou mostrar para os senhores. Eu sei que mostrar não vai adiantar nada, mas eu vou mostrar para os senhores o quanto é dispar a posição que o senhor Emanuel toma na elaboração do projeto
e mostrar para os senhores vereadores uma coisa bastante simples e que deveria ser motivo do mínimo de raciocínio por parte dos senhores, para entender que a determinação das coisas, da forma como o senhor prefeito escolhe e dá andamento, mostra as intenções, não as verdadeiras administrativas do desenvolvimento da cidade, mas mostra que ele realmente nem sabe qual é o destino correto das coisas que ele pretende através desse orçamento. Onde é que foi que o senhor leu, vereador Cláudio Honor? Os valores constantes. Onde é que estavam aqueles valores? Parecer da Comissão de Justiça, vereador Kiko. Finanças, aliás. Era esse aqui que eu queria. Então está aqui a discrepância que eu queria falar a respeito. Vou citar aqui o exemplo que é o que mais importa. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura. O que nós cansamos já de ouvir aqui na história de Barretos é que Barretos não se desenvolve porque não tem indústria. Barretos não se desenvolve porque é pobre comercialmente. Barretos, etc. e tal, não tem o apoio da administração, ou deveria ter o apoio, e a prefeitura apoia. E aqui está o valor constante de menos do que 0,6% do orçamento dedicado para a indústria e comércio. R$765 mil, em oposição, por exemplo, à Secretaria do Meio Ambiente, 1.800.000, a Secretaria de Negócios Jurídicos, 1.800.000, a Secretaria Municipal de Administração, 6 milhões, e assim por diante. Esse prefeito, senhores vereadores, não quer progresso de coisa nenhuma. E está mais do que na hora dos senhores encararem isso como um fato. Se ele quisesse o progresso de alguma coisa, ele enxugaria de todas as formas e investiria no desenvolvimento real e concreto da cidade de Barretos. Aí sim, investiria, por exemplo, naquilo que a cidade clama como mais urgência, a geração de emprego. E todo mundo aqui já cansou de ouvir gente pedir que lhes arranjasse um emprego. Todo mundo aqui já ouviu um monte de coisas em termos de reivindicações das pessoas, de que a cidade não cresce e seus filhos estão indo embora. Todo mundo aqui já falou isso, e todo mundo já ouviu isso, e está aqui a prova inconteste de que o seu prefeito, ou ele não sabe nada, ou ele não tem intenção de nada, ou ele não é capaz de coisa alguma de determinar realmente o desenvolvimento da cidade. Se entender que asfaltar a rua, ou se criar uma rotatória, ou etc., isso é administrar a cidade, esse prefeito está completamente equivocado, e os senhores que lhes dão respaldo estão mais ainda. Porque eu votei a favor do artigo 5º, quando eu achei necessário votar a favor do artigo 5º, e votei contra quando eu achei que valia a minha posição contrária. Nessa circunstância, eu não posso endossar isso, porque eu acabei de mostrar para os senhores por um tópico. E por outros, por exemplo, a Secretaria de Suprimentos, suprimento inteirinho, receber só 2 milhões, ao passo que secretaria, sei lá do que das contas, até o gabinete do prefeito recebe mais do que isso. Para quê? Para tomar um copinho d'água lá no fim e ficar... Para quê? Então, quando os senhores tomam o posicionamento de votar a favor do artigo 5º, os senhores estão votando a favor por uma credibilidade ao prefeito, mas também por uma conivência. Porque isso é conivência. Dizer que esse prefeito merece a confiança dos senhores, os senhores estão equivocados. Pode merecer o apoio dos senhores, mas a confiança dos senhores, cada um tem seu próprio íntimo e seu próprio foro de análise. E eu não acredito que cada um dos senhores realmente possa afiançar que essa administração seja uma administração realmente voltada para o desenvolvimento de Barretos. Sábado eu estive aqui no Café Ivaí, vereador Paulo, e uma das funcionárias dali me perguntou como é que ela fazia para conseguir um atalho que há 6 meses ela estava com o exame agendado e não conseguia fazer. Eu digo assim, mas como? Eu vim aqui na tribuna, reclamei uma vez das questões da assistência. Não, está tudo em ordem, está tudo andando às mil maravilhas, mas não é isso que eu vejo.
Não é isso que muitas pessoas veem. E dizer, então, não, a administração está no caminho certo, ela tinha que estar no caminho certo. Era a única esperança nossa de que ela estivesse no caminho certo, para que a cidade nossa não voltasse para trás e nós não pagássemos por isso. Porque é aqui que eu moro, aqui que os senhores moram, é aqui que eu exerço a minha profissão, é aqui que os senhores exercem a profissão dos senhores, e a nossa cidade não desenvolve. É triste, por exemplo, para qualquer um de nós, sair daqui e ir para uma cidade e 1 ano depois voltar para essa cidade e constatar o desenvolvimento dela e o retrocesso nosso. O senhor prefeito Emanuel, eu achava até que era uma boa pessoa, já não acho mais. Achava até que era idôneo, também não acho mais. Dizer, como o vereador Otávio disse, que acredita, bota credibilidade nele, não sei por quê. Como é que é? Não, aprovou, vereador. O senhor que não quer ver. O senhor que não quer ver um projeto de 5.700.000 aprovado a semana passada, retrasado aqui, para contratar pessoal? O senhor está brincando se o senhor não quer ver. Não. Tá bom, quem entende é o senhor. Quem entende? Quem é o senhor aqui? Senhores vereadores, por favor, senhores vereadores. Ô, senhor vereador, o senhor acha que o senhor é o gênio da coisa? Não, é só besteira. Aliás, eu acho que a maior das besteiras que tem é o senhor que fala.